Amém. Estou muito feliz também de estar numa reunião onde está falando sobre missões. Amém? Porque missão faz parte da vida da igreja. Amém? Essa ideia que a gente tem de um missionário que vai para o campo e essa pessoa efetivamente é alguém que vive missões, a gente precisa quebrar isso. Porque todo cristão é um missionário. Amém? Spurgeon já falava que o cristão que não é um missionário é um impostor. Ou seja, quem se diz crente e não vive missões, não é crente. Porque todo crente vai ser um missionário. Amém? Mas pastor, eu nunca fui para a Jordânia, nunca fui para a Amazônia, nunca fui para o Japão, nunca fui nos Estados Unidos, nunca fui para outro estado, muito menos para outro país. Ei, querido, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Então, todos nós pertencemos a Deus porque Ele é o Criador, amém? Então, toda a criação pertence ao Senhor, amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado. Você foi criado por Deus. Você é criatura de Deus, amém? Porém, todavia, entretanto, se você entregou sua vida para Jesus, você não é só criatura, agora você também é filho. Amém? Então fala para ele, entregou a vida para Jesus? Então você é filho, você é filha, amém? Mas tem criatura que ainda não se tornou filho, que precisa ouvir o evangelho, que precisa ouvir a palavra. Ei, tem criaturas, tem criação dentro da sua casa. Tem parente seu que precisa conhecer Jesus, amém? Como é que você não é um missionário? Se tem um campo missionário na sua própria casa, me explica isso, me ajuda. Amém? Na sua escola todo mundo é convertido? Todo mundo conhece Jesus? Na sua faculdade, todo mundo conhece Cristo, todo mundo conhece Jesus. No seu trabalho, todo mundo é convertido, todo mundo conhece Jesus. No seu futebol, no seu lazer, onde você está, todos já conhecem a Cristo, sim ou não? Não ouvi. Não. Então, tem campo missionário para todo lado. E os campos estão brancos e a gente precisa orar pelos trabalhadores. Cutuca o irmão do lado aí. Bora, trabalhador. Bora. Amém? Então bata no peito com orgulho e diga, eu sou missionário. Amém? 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 Então vamos lá, se você ganha uma vida para Jesus por ano, uma vida para Jesus por ano. Não estou falando todo dia, toda semana, todo mês. Estou falando uma vida para Jesus todo o ano. Quantas pessoas nós temos aqui mais ou menos pelas cadeiras? 500 pessoas? Não? 400. 400 pessoas, ok? Se 400 pessoas que estão aqui ganhar uma vida para Jesus, por ano que vem eu chego aqui tem 800. É possível ganhar uma vida para Jesus por ano? É possível? É possível? Então me responde, quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano já? Ano passado, teve pelo menos uma vida que ouviu o evangelho através de você e entregou a sua vida? Eu não quero lançar peso, mas eu quero que você reflita só numa coisa. Quem convence o homem do pecado, do juízo e do Espírito Santo? Perdão, é o bug do Covid, viu? Tem hora que eu dou uma bugada. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus? Decola, né? Agora se errar. O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita onde? Em você, ok? Então a sua missão
é anunciar as boas novas, amém? Quem vai convencer? Amém? Mas nem todo mundo se deixa convencer. Mas você precisa então pregar para todo mundo que encontra com você, para ver se alguém se permite convencer. Pegou a visão? Pegou na fiação aí? Toma um choque aí. Amém? Já tem pentecostal aqui, irmão. Glória a Deus, já disseram terra aqui. Daqui a pouco casinha de anjo aqui. Amém? Irmãos, nós temos que nos movimentar. Falar de missões não é só falar de quem está num campo, fora do nosso contexto. Falar de missões é pregar o evangelho a todo tempo e ao tempo todo. Amém? Você não pode se dar o luxo de estar aqui todo domingo, sair daqui e não repartir com as pessoas aquilo que você tem recebido do Senhor. Amém? Chega de crente fajuto. Chega de crente mole. Chega de crente mimimi. Irmão, se você dá trabalho, você não entendeu o que é maturidade. Porque uma pessoa madura trabalha. Você que sustenta a sua casa, você sustenta a sua casa por quê? Porque você trabalha, porque você se tornou adulto, porque você assumiu um casamento, porque você tem filhos. Isso indica que você está assumindo responsabilidade de pessoa madura. Amém? Se você é maduro no reino espiritualmente, como que você não está frutificando? Como que você não está gerando? Como que novos filhos ao nosso Pai eterno não está sendo produzido por você? Como que discípulos e discípulas, neófitos, novatos, gente que está começando, não está sendo gerado por você? Discípulo gera discípulo. Amém? Assim como ovelha gera ovelha. Pegou a fiação? Amém? Então preste atenção. Deus quer fazer algo no Distrito Federal através da igreja. Amém? Mas essa igreja precisa sair do conforto do quadradinho e ser igreja lá fora. Essa igreja precisa anunciar as boas novas. Agora, pastor, por que você está falando isso? Irmão, é simples. Você não está pregando aqui, você vai pregar lá na África, para cima de mim. Caô. Não prega. Não prega. Quantas pessoas chegam para a gente, nós lideramos uma base missionária. Pastor, eu tenho um chamado lá para a China. Eu falei, irmão, não vai não. Como assim, pastor? Tu não está pregando na tua rua, irmão. Você vai pregar lá na China que o negócio é arrochado. Tu não está dando testemunho nem onde pode. Quanto mais onde não pode. A igreja precisa se despertar, irmãos. Porque missão não é um ministério da igreja. Não é uma atividade. Missão é vida da igreja. Vida de igreja. Quem é crente tem que respirar, aspirar, seja lá o que for, missões a todo tempo e o tempo todo. Amém? Como tem cristãos com 30, 40, 50, 60 anos de igreja e nunca ganharam uma pessoa para Jesus? Me explica. Me fala sobre isso. É um bando de crente hidrópico que nós temos nas congregações brasileiras. Sabe o que é um hidrópico? É um barriga d'água. Jesus curou um barriga d'água. É aquele que retém água e não solta. A barriga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem muita gente dentro da igreja que espiritualmente é um hidrópico. Recebe da água da vida, bebe da fonte, recebe palavras, recebe revelações, conhecimentos, entendimentos profundos e não repartem. Inchados. Mas não vivem aquilo que Deus quer. Deus está querendo despertar a sua igreja. Amém? Amém? Quando Deus desperta a igreja, a congregação, irmãos,
A gente não precisa ficar falando, porque as pessoas já se movimentam pelo Espírito naquilo que é vida da igreja. Amém? E pior, que tem congregações que nem falam mais, que nem se preocupam mais, que não tem uma reunião bonita como essa aqui. Tem congregação, irmãos, que não tem missionário. Porque não se ensina que todo cristão é um missionário. Porque se você é um missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, onde você estiver, se Deus mandar, você vai. Uma grande missionária, esqueci o nome dela agora, se alguém lembrar me ajuda. Ela falou: eu não tenho um ministério. Eu recebi uma ordem e obedeci. Agora eu pergunto, a ordem já foi dada, sim ou não? Sim. O que a gente tem que fazer? Amém? Vamos despertar como igreja. Amém? Deixa eu ligar minha tecnologia aqui. Vamos despertar como igreja. Eu posso pedir um favor, se o Ney permitir? Aquela turma que estava tocando aqui pode subir? Sobe aí, galera, me ajuda aqui. Eu sou igual a Eliseu, quando tem um tangedor profético, eu fluo mais. Amém? Dá um microfone para essa moça bonita aqui, ó, minha esposa. Vem aqui, amor. Eu gosto muito do ambiente daqui. Uma vez eu estava aqui com o Hudson e ele liberando, ele ministrando. Eu falei, essa galera tem nosso DNA. Amém? Me identifiquei. Diga, DNA. 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 Divina natureza do alto. Amém? Porque quem está conectado com o Pai reconhece os irmãos. E como os irmãos estão fluindo no Senhor. Amém? E eu ouvi alguém dizer aqui que essa é uma casa profética. É uma casa profética, sim. Mas deixa eu completar, não é só uma casa profética, é uma casa profética e apostólica. Amém? Porque a igreja de Cristo, ela precisa ser profética e apostólica. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Na Bíblia, você não vai ver a palavra missões. Na Bíblia, você não vai ver a palavra missionário. Na Bíblia, você vai ver uma movimentação apostólica. Você vai ver uma movimentação pelos apóstolos, a partir dos apóstolos, movimentando a igreja, porque apóstolo é o enviado, é o atalaia, é aquele que chega como emissário do rei para liberar os decretos do rei. Amém? Amém? Então olha para o seu irmão e fala, você é um atalaia. Você é alguém levantado por Deus para ser boca de Deus na terra. Amém? Por isso que a igreja é profética e apostólica, porque o profeta é aquele que ouve o que Deus está falando e proclama aquilo que Deus está falando, amém? E é apostólica porque ela é enviada do Cordeiro. Cristo enviou a sua igreja, amém? E a gente precisa despertar para isso. Por isso que eu estou na minha introdução falando para vocês, todos nós somos missionários. Todos nós estamos debaixo de uma unção do Machia, do Messias, porque o próprio Cristo é profeta e apóstolo. Amém? E assim ele se movimentou na terra, e como ele se movimentou, ele levantou a sua igreja para ir. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 2, 17 a 20. Efésios 2, de 17 a 20. Vai jogar aqui, santo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam.
pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém? Amém? Paulo está falando sobre a igreja judia e a igreja gentílica. Ele está falando daqueles que estão perto, ou seja, aqueles que herdaram a promessa, e aqueles que estavam longe, mas foram trazidos para perto, porque eles foram enxertados nessas promessas. Amém? E agora, tanto os judeus como os gentios convertidos, todos fazem parte da família do Senhor. E aí é a formação desse novo ser, que é a igreja de Cristo. A igreja é formada por gentios convertidos e por judeus rendidos ao Mashiach. Amém? E essa igreja, ela é edificada através de colunas proféticas, apostólicas, que estão fundamentadas, que têm como seu fundamento o próprio Cristo. Amém? Porque Cristo é o fundamento da igreja. Nós estamos sendo edificados como esse santuário. É o que vai falar nos versículos seguintes, 21 e 22. Nós somos o santuário onde Deus habita através do seu Santo Espírito. Amém? E esse santuário, ele tem colunas proféticas e apostólicas que devem estar firmadas em Cristo. Amém? Essa é a igreja de Jesus. Esta é quem nós somos em Cristo. Nós somos essa igreja apostólica e profética. Amém? Nós somos essa igreja que ouve os céus, que ouve aquilo que o trono está bradando, e nós reproduzimos na terra. Nós somos esse enviado do Senhor a todas as nações, a todos os povos, para declarar a sua palavra, para declarar os seus decretos, para revelar a sua vontade, para profetizar a sua obra e aquilo que Ele está fazendo. Amém? Vamos nos levantar e vamos proclamar isso. Fique em pé, fique em pé. Onde o Espírito habita, nós somos santuários onde o Espírito habita. Nós somos santuários onde o Espírito habita. Nós somos santuários onde o uma igreja apostólica e profética. Nós somos santuários onde o Espírito habita. Nós somos santuários onde o Espírito habita. Nós somos santuário onde o Espírito habita. Nós somos santuário. Igreja apostólica e profética. Igreja apostólica, igreja profética. Sim. Igreja apostólica. Cante isso. Igreja profética, igreja apostólica, igreja profética, igreja apostólica, igreja profética. Amém? Pode se sentar. Aplauda ao Senhor. Essa é a nossa identidade nele. Nós somos uma igreja apostólica e profética, formada por discípulos e discípulas de Jesus, com uma missão de proclamar suas boas novas. Amém? Este é o Evangelho de Cristo, irmão, presta atenção. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho do Reino. Não é evangelho de ursinho carinhosos. Amém? Ai, eu estou em pecado, eu estou assim, mas no final Deus vai me salvar. No final eu posso fazer o que quer porque Deus é bonzinho. Ele sempre vai estar ali para me perdoar. Se não tiver arrependimento, essa não é uma verdade bíblica. Amém? O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho verdadeiro. É o evangelho de Cristo.
É o evangelho que transforma, que faz diferença, que muda vidas, amém? Também não é esse evangelho xiita, onde parece que Deus, ele é só um chefe dando ordens, e parece que ele não é um pai presente que nos ama, que no momento certo ele sabe nos corrigir, mas também sabe nos afagar, sabe nos incentivar, sabe nos levar para o propósito, para vivermos tudo aquilo que ele tem para nós, amém? Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Amém? Há algumas questões que, como igreja apostólica e profética, nós precisamos entender, principalmente sobre o id. Quando Jesus fala id, ele está dizendo e indo por todo mundo. É por isso que a gente tem que quebrar essa ideia de que o id é só quando você vai se movimentar para algum outro local, fora do local que você vive, ou vai para outra nação. O que ele está falando: olha, vocês estão na terra, vocês estão vivendo da terra. Enquanto vocês estiverem andando na terra, pregue o evangelho. Aonde vocês estiverem, aonde vocês forem, pregue o evangelho. Amém, irmãos? Então não é sobre você se deslocar de um lugar longínquo, que você não conhece ninguém. É você ter isso dentro de você, entender: você é um discípulo de Jesus, que Ele te deu autoridade para pregar o seu evangelho, amém? Você é um representante de Cristo na terra. Você tem um rei, uma mensagem, e Ele confiou essa mensagem a você, para você anunciar, para você pregar, para você ser uma testemunha viva da obra de Deus e do efeito da sua palavra, amém? Porque você está aqui, porque esse evangelho te alcançou, esse evangelho te mudou, esse evangelho te tirou de onde você estava e te mostrou o caminho da salvação, e hoje você está aqui adorando o Rei. Por onde eu passar, indo anunciar, por onde eu passar, eu quero ser essa carta viva. Eu quero ser essa carta viva, indo anunciar por onde eu passar, indo anunciar. Senhor, nós oramos nessa noite, nós nos apresentamos diante do teu trono e oramos pela tua igreja que está reunida neste lugar. Nós clamamos, Pai, por todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho, por todos aqueles, Pai, que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus e estão aqui assentados neste lugar. Nós oramos para que entenda que toda autoridade foi dada ao nosso Cristo, e Ele partilhou conosco como igreja, e Ele nos deu uma ordem de indo, fazermos discípulos, batizando-os e ensinando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Sim, nós temos o ensino de Cristo, nós temos a doutrina dos apóstolos, que vem sendo anunciados de geração a geração, e essa doutrina, esse ensino nos alcançou, essa palavra veio sobre nós, nos livrou do pecado e nos levou a conhecer o libertador, o Cristo, o Mashiach,
Jesus não veio a essa terra só para te dar conforto. Jesus não veio nessa terra só porque tua vida estava ruim e precisava melhorar. Jesus veio nessa terra para te dar um propósito, para te dar uma missão, para te dar algo que vale a pena morrer, algo que vale a pena viver. Jesus te entregou algo para fazer história através de você, para dar continuidade àquilo que Ele começou quando Ele veio nesse mundo em carne, quando Ele mesmo pregou o evangelho do arrependimento e da salvação, quando Ele preparou 12 discípulos, 12 homens que não eram os melhores da sociedade, que não tinham as melhores posições sociais, mas o evangelho foi cravado na vida deles, e eles morreram por causa desse evangelho, mas o evangelho não morreu, ele foi pela história, ele continua sendo anunciado, ele chegou até a mim e a você. Esse evangelho que salva, que liberta, que restaura, que nos dá uma esperança futura. Não interessa os bens dessa terra, não interessa as riquezas, mas interessa aquilo que nós herdamos, aquilo que é eterno, aquilo que permanece para sempre, aquilo que faz parte de um reino maior, de um governo maior, que vai prevalecer. Esse mundo da forma que ele existe, ele não vai dar continuidade, mas haverá novos céus e nova terra, haverá um rei assentado no trono na Nova Jerusalém, governando as nações, e a igreja vai governar com ele. Te seguirei até o fim, 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 te seguirei. Amém? Marcos 16, 14 a 18. Marcos 16, 14 a 18. Irmãos, eu não sei se você está queimando, eu estou queimando por dentro. Eu não sei nem se esse lugar está quente mais, mas tem um fogo neste lugar aqui. Tem uma presença de Deus neste lugar, porque Deus quer te despertar, amém? Deus quer fazer que a sua segunda, que amanhã seja diferente. Deus quer chegar através de você do seu trabalho e fazer um rebuliço lá. Deus quer te encher tanto que as pessoas vão te procurar e perguntar o que aconteceu com você, o que está havendo com você, porque Deus te ama, irmão. Deus te ama, Deus te ama, e Ele te deu o privilégio de você fazer parte daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está realizando na terra, da sua obra. Amém, amém, amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que você não está aqui por causa de uma campanha, eu sei que você não está aqui por causa de um carro novo, eu sei que você não está aqui por causa de um casamento, eu sei que você está aqui por causa de Cristo. Eu sei que você está aqui por causa de Jesus. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Amém? Esse é o registro de Marcos sobre o id, sobre o indo. Olha que interessante. Marcos, ele registra algo a mais
do que Mateus registrou. E ele fala que antes de Jesus dar o indo, Jesus primeiro trabalha a dureza e a incredulidade do coração dos discípulos. Sabe o que significa isso, irmãos? Não tem uma igreja que vai andar em autoridade, em poder, e vai pregar o evangelho, anunciar as boas novas, se não crer na ressurreição. Se queremos ser uma igreja que anda em poder e autoridade, nós temos que entender o poder da ressurreição. Amém? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele não é mais um menino na manjedoura. Ele não é mais um homem que veio à terra e não tem mais aparência, beleza e formosura, porque esse aspecto profético já se cumpriu. Ele não é mais ninguém pendurado numa cruz, porque ele já ressuscitou, amém? Ele já saiu do túmulo, ele ascendeu aos céus e ele está sentado à destra do Pai, em um trono, governando as nações, cumprindo seus propósitos, amém? Amém? Você já parou para pensar nisso? Cristo ressuscitou em carne, Ele subiu aos céus em carne. Você já parou para pensar que tem um homem sentado num trono? Há um homem judeu nos céus, há um homem judeu sentado no trono, governando as nações na terra. Jesus não foi em espírito, Jesus subiu em carne, no corpo glorificado. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar que Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro homem a ressurgir, a ressuscitar num corpo glorificado sem pecado. E esse homem está sentado nos tronos, governando tudo e a todos. Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o Deus vivo, Ele está presente aqui pelo seu Espírito, amém? Nós oramos, ore comigo contra toda incredulidade e dureza do coração na igreja brasileira. Ore comigo, que a igreja venha crescer no Brasil, entendendo a ressurreição, o poder da ressurreição. Jesus vive, Ele vive para sempre e eternamente. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia. Irmãos, presta atenção em algo. Quando Jesus trabalha a dureza e a incredulidade do coração da sua igreja, quando Jesus consegue trabalhar na vida da igreja e despertar para o poder da ressurreição, essa igreja se levanta para pregar o evangelho, para alcançar toda criatura e para experimentar o evangelho de milagres e de prodígios. Olha o que nós lemos, irmãos, que onde esse evangelho do reino for anunciado, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios, se beberem algo mortífero não morrerão, se forem atacados por serpente não vai acontecer nada. Irmãos, a gente não precisa de campanhas para ver milagres, a gente precisa anunciar o verdadeiro evangelho, a gente precisa pregar o evangelho do reino, porque onde o evangelho do reino é pregado verdadeiramente, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, amém?
Chega de olhar na televisão esse povo tendo dor de cabeça sendo curada. Doril resolve, AS resolve. Está na hora da gente ver câncer, está na hora da gente ver paraplégico andando, está na hora da gente ver surdo ouvindo, mudo falando. Não porque alguém pôs a mão, não porque é alguém que se destaca, mas a igreja, quando ela cumpre o propósito e ela anuncia o evangelho, os milagres vêm comprovar a pregação da igreja. Pegou a fiação? Aí você pergunta: pastor, por que a gente não vê tanta coisa assim acontecendo? Por que a gente não vê aquilo que acontecia no passado? Porque está faltando aquilo que nós cantamos. A palavra verdadeira, o evangelho real sendo anunciado. E aí a gente vai ver uma igreja que vai andar em sinais, em prodígios e em maravilhas. Amém? Sem forçar a barra, sem ter grandes ícones que acabam sendo idolatrados, caindo em pecado e arrastando muitos com eles. Nós precisamos de uma igreja cheia de poder e autoridade. Nós precisamos de irmãos e irmãs que aonde estiverem, a glória de Deus é manifesta. Não importa o nome, não importa quem é, não importa a classe social, não importa se está com o microfone na mão ou se está na cadeira do trabalho, mas se está anunciando o evangelho, algo vai acontecer, algo vai abalar, algo vai ser transformado. Creia nisso, irmão, se movimente nisso, deixe Deus te usar. Já ouviu isso? Eu quero te falar, deixe Deus te usar. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito, então vem como prometeste. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito, então vem como prometeste. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. O seu amor é como de um pai e de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O seu amor é como de um pai e de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem como prometeste. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito, então vem como prometeste. Lucas 24, 44 a 49. Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e
que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém, irmãos? Lucas também registra um momento que Jesus comissiona os 12, e a partir daí, automaticamente, comissiona a mim e a você. E é interessante a gente entender a necessidade de compreender as Escrituras e os aspectos proféticos das mesmas a respeito de Cristo. E Cristo deu a eles este entendimento. Amém? Só que a gente precisa entender algo. O mesmo Jesus que já veio vai voltar. Amém? E tem muita gente pensando e até negando a velha aliança, como se todos os aspectos proféticos escritos na velha aliança já se tivesse cumprido, mas nem todos se cumpriram. Por quê? Porque muitos estão ligados não com a primeira vinda, mas com a segunda vinda de Cristo. Amém? E Deus também precisa dar entendimento para uma igreja que parece estar dormindo. Nós estamos falando de missões. Nós estamos falando para uma igreja missionária. Nós estamos falando por pastores que são missionários, que estão no campo, que estão ralando, cuidando de gente, cuidando de pessoas, com ação social, com trabalhos, com irmãos em outros estados e até em outras nações. Amém? E a gente precisa despertar para algo. A gente precisa entender, irmãos, a necessidade. Se somos uma igreja apostólica e profética, e acreditamos que Jesus vai voltar, como está lá em Mateus 24. Mateus 24, 11. Coloca para mim aí, santo, para ver se eu estou certo. Não. Eu vou falar, você coloca aí, você vai achar o versículo. Em Mateus 24 está escrito assim, ele vai colocar na tela. Enquanto o evangelho do reino não for pregado a todos os povos e anunciado a todas as nações, não será o fim. Obrigado, Santa. 14. 24, 14. Amém? Vamos ler juntos, todos juntos. E este será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então, e quem virá no fim, não é Jesus? Então, irmãos, a gente canta, eu te amo, eu estou apaixonado, Jesus. Volta logo, não é? Você está pregando o evangelho? Porque ele só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos e todas as nações da terra. Essa igreja brasileira que tem cantado, que está apaixonada, que quer abraçar Jesus, que quer se jogar nos seus braços, se isso é verdade, nós temos que investir mais ainda em missões. Porque enquanto o evangelho do reino não for pregado a todos os povos, a todas as nações da terra, não será o fim. Deu para entender, irmãos? Então uma igreja que se movimenta, pastor Ney, em adoração e intercessão, vai se envolver com missões. Não tem como ser uma igreja adoradora, intercessora, que não se envolve com evangelização. Você entendeu? Aí tem muitos aqui sentados. Eu já fui desse time, mas Deus já me tirou desse lugar, graças a Deus. Eu sou adorador apaixonado. Eu sou daquela época lá do Davi Silva, do Mike Chia. Ficava 3 horas, 4 horas lá cantando uma mesma música. Eu ficava lá e me jogava no chão e aquela coisa toda. Mas também eu sou de uma geração, irmãos, que ao mesmo tempo que a gente ficava 4 horas com canções, adorando e chapando, eu ficava 4 horas ouvindo uma mensagem.
ouvindo uma pregação, sem reclamar, sem querer ir embora. Eu não estou brincando não. Quem lembra da época que o Davi Silva e o Mike Kishi estavam no auge assim? O Mike Kishi falava 5, 6 horas, irmão, sozinho. Eu ficava, uau, o que é isso? Eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Irmãos, se nós somos uma igreja que está entendendo os aspectos proféticos das Escrituras sobre Cristo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos anunciar o Evangelho, e principalmente, preste atenção nisso, você que está anotando, um Evangelho com uma pregação de arrependimento para perdão dos pecados. Nós somos testemunhas de Cristo, amém? Nós temos esse revestimento de poder, e o Evangelho que pregamos deve chamar as pessoas para o arrependimento dos pecados, amém? 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 Quem te falou que Deus está te chamando só para conforto? Quem te falou que vida cristã é ter tudo? Deus não é bobo, Deus não dá tudo para ninguém não. Porque o dia que Ele der, essa pessoa, ela não vai depender mais dele. Tem gente que ganha um pouquinho, já cai fora. Você mesmo que congrega aqui mais tempo, pode olhar ao redor e lembrar de um irmão que estava aqui orando, pedindo algo. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu estou precisando de um carro. É para ir para a igreja. Senhor, é para fazer missão. Senhor, eu preciso disso e daquele. Quanto ganhou, ó. Tchau, tchau. Quando conseguiu a empresa, quando conseguiu aquilo que estava pedindo, foi embora. Deus está chamando uma igreja que entenda a obra da cruz, que entenda a pregação de arrependimento. E uma igreja que, por entender a obra da cruz e a pregação de arrependimento, se movimenta em poder. Amém? É este tipo de gente que carrega poder. É esse tipo de gente que é revestido de poder. Atos 1, de 6 a 9. Eu tenho mais 2 textos para ler e depois a gente vai encerrar. Mas antes a gente pode dar uma chapadinha, né? Atos 1, de 6 a 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da... Amém? Irmãos, presta atenção. Os discípulos queriam saber algo sobre a restauração de Israel. E Jesus não falou que esse era um assunto passado, que isso não ia acontecer. Ele só falou que esse assunto não era para eles. E falou: o que vocês têm que se preocupar é de serem revestidos de poder, até o Espírito Santo ser derramado sobre vocês, para aí vocês serem minhas. Amém? Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo foi derramado só no Pentecostes, mas isso não é verdade. Em Joel 2, Joel profetiza que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso não ficou restrito, não foi um acontecimento único. Isso começou ali, quando os irmãos estavam reunidos, orando e adorando.
E o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado, mas até hoje o Espírito Santo está sendo derramado. Amém? Até hoje há discípulos e discípulas de Jesus que estão entregando a sua vida, estão sendo cheios do Espírito. E presta atenção, irmão e irmã, vai haver um grande derramado do Espírito Santo, preparando a sua igreja para a grande colheita. Nós vamos ver o Evangelho inundando as nações, a glória de Deus tocando todos os povos, porque o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma tão grande que a gente vai ver a preparação para que o reino milenar de Cristo venha acontecer. Nós vamos ver isso. Você crê nisso? Então busque poder, busque essa autoridade, busque ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, Paulo está falando, enchei-vos do Espírito. E ali enchei-vos, ele está numa ordem contínua, ele está no imperativo, ele está falando para você se encher sempre, para você chegar ao ponto de transbordar. E como é que você transborda? É falando em línguas? É manifestando dons? Não. Paulo fala de um linguajar de adoração. Paulo fala de um coração de gratidão. Paulo fala de uma vida de sujeição comunitária, porque ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais e ações de graça, e sujeitando-vos uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aqui, ó. Não é uma pessoa que fala em línguas, que fica profetizando, eis que te digo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela flui em canções de adoração a Deus, ela flui em gratidão, e ela é uma pessoa que sabe se sujeitar. Porque discerne e entende o corpo de Yeshua. Precisamos desse revestimento de poder para sermos testemunhas fiéis de Jesus em nossos dias também. Para isso, irmãos, precisamos nos esvaziar. Vou te ensinar uma coisa. Copo cheio transborda rápido. Se você está cheio de outras coisas e você experimenta um pouquinho do derramar de Deus, rapidinho você transborda. Agora, quanto mais você tira e mais você recebe de Deus, esse transbordar é diferente, porque vai ser menos coisas de você com coisas de Deus, vai ser mais coisas de Deus com coisas de você. E isso vai fazer uma diferença tremenda. Eu quero tirar alguns minutos para você orar e perguntar para Deus: Senhor, o que eu preciso me esvaziar? O que há dentro de mim ainda que não deixa eu me encher mais? Senhor, tira tudo aquilo que não me deixa encher mais. Eu já experimentei, mas como Paulo fala aos Tessalonicenses, eu quero ter uma experiência de glória em glória. Eu não quero ficar com aquela experiência de glória que eu tive na conversão. Eu quero sempre ter experiências de glória com você. Feche seus olhos aí, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Encha-me mais, revista-me mais. Mais do teu Santo Espírito, mais do teu poder, mais da tua autoridade. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais de ti. Amém? Para
para a gente encerrar, Atos 13, de 1 a 4. Atos 13, de 1 a 4. Na igreja de Antioquia, diga, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Amém? Irmãos, olha o contexto. Lembra que nós lemos lá em Atos que a ordem de Jesus era para que os discípulos, ao serem revestidos de poder, fossem a Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra? Lembram-se disso? Só que a igreja que começou em Jerusalém ficou acomodada. Os apóstolos ficaram acomodados. Aí em Atos 9, Deus chama um doido, um louco, que está passando a espada geral, que está matando todo mundo. Falou que é cristão, Saulo estava acabando. E de repente ele vai cumprir seu serviço como fariseu, perseguir e matar cristãos. E ele, no caminho de Damasco, ele encontra com Cristo, fica cego, entra na cidade. E tem um homem de Deus, um discípulo de Jesus em oração, num turno, buscando o Senhor, ligado na presença. E Deus fala: Ananias. E ele fala: sim, Senhor, tem um homem aí que eu quero que você vá orar, porque ele está cego, e quando você orar ele vai voltar a enxergar. Pois bem, Senhor, diga que eu vou. Quem é este homem? É Saulo de Tarso. Senhor, tu tá doido? O Senhor tem certeza? Não é esse aí que está perseguindo os discípulos e matando todo mundo? É este homem que o Senhor tem chamado? Ananias, é este mesmo. Vá até ele, porque ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Chamado de Paulo já estava ligado ao sofrimento. Por isso que em Atos 16, quando ele chega em Filipe, procura um lugar de oração, prega o evangelho a Lídia, que buscava a Deus, mas não conhecia Jesus. Lídia se converte, toda a sua casa se converte. E ele continua indo para o lugar de oração perto de um rio, porque o lugar de oração é onde tem gente orando, amém? E perto de um rio tinha gente orando, e Paulo e Barnabé foram para lá. Paulo e Silas. E eles foram e pregaram. E apareceu uma endemoniada lá, o espírito de adivinhação, fazendo propaganda gratuita dos servos de Deus. Ouçam esses homens, são servos do Deus Altíssimo. Se fosse hoje, tinha gente até fazendo TikTok. Olha o diabo fazendo propaganda de mim aí, ó. Mas Paulo não queria deixar o orgulho tomar conta do seu coração. Paulo sabia que aquela obra não é dele. Paulo sabia que ele era um enviado, um servo, um mensageiro, alguém que não era digno, alguém que foi perseguidor e se tornou perseguido por causa do nome maior, que é o nome de Jesus. Paulo expulsa o demônio daquela menina. Paulo toma uma surra. Silas também são jogados na prisão como bandidos.
estão ali, segundo os estudiosos, com as mãos e os pés presos, além das dores por causa das feridas do chicote, ainda estavam com cãibra por não poderem se movimentar. Mas a palavra que Deus nos deixou escrita fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam murmurando, Paulo e Silas não estavam reclamando, Paulo e Silas não estavam falando: Deus, é isso que é ser missionário, é isso que é ir para o campo, é isso que é fazer a obra. Não, a Bíblia fala: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam um hino de louvor a Deus, adoração e intercessão dentro de uma prisão. Os céus respondeu, a glória veio, aquele lugar foi abalado, aquele lugar tremeu. O carcereiro pensou que ia morrer, mas foi o dia da vida dele, foi o dia que ele conheceu Jesus, foi o dia que toda a sua casa se converteu a Cristo. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É esse tipo de gente, cheio de poder, cheio de Deus, cheio de autoridade, que entende seu chamado e sua missão, que o Pai está procurando, que Ele quer levantar nesses dias. É o som do céu invadindo a terra. É o som do céu. Agora, se Paulo e Silas fizerem isso numa prisão, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso na sua escola, você pode fazer isso na sua faculdade, você pode fazer isso na sua casa. Você pode buscar o Senhor em adoração, em intercessão, orando, reconhecendo quem Ele é na sua vida. Você pode ter uma resposta de glória que vai abalar as estruturas naturais, e pessoas vão reconhecer o poder de Deus agindo. Homens que movem o céu, homens que movimentam os céus, homens que movimentam os céus, mulheres que movimentam os céus. Você está entendendo? Irmãos, quem entende, levanta a mão. Você entendeu? Então vem aqui para frente para a gente orar junto. Porque eu quero crer que essa semana no DF vai ser uma loucura. Eu quero crer, irmãos, que aquilo que a pastora Elília estava falando aqui, pastor Ney, vai se concretizar mais rápido do que muitos pensam. O que eu sinto é como se o Espírito Santo estivesse dando um carimbo em muitos corações aqui de uma nação, pastor Elília. O que eu vejo aqui, pastor Ney, e eu entendo no Espírito, é que o Senhor vai enviar tantas pessoas que aqui vai ficar vazio. E as pessoas vão perguntar: o que aconteceu? Teve divisão aqui? Aconteceu algum racha? Não. Nós enviamos muita gente para vários estados do Brasil, para a Amazônia. Enviamos muita gente para outras nações. E sabe o que vai acontecer? Não vai encher de crente de outra igreja aqui não. Os que ficaram vão buscar mais pessoas de fora. Vocês vão ver conversões, irmãos. Eu queria estar na minha igreja hoje liberando isso. A gente é pequenininho. Eu queria liberar essa palavra lá, mas Deus está me dando essa palavra para este lugar. Porque Deus está falando que o pastor Ney é um homem de unidade. É um homem que não busca aparecer. E eu ouvi o pastor Washington testemunhando que o pastor Ney é um homem de conexões, e que ele liberou o pastor Washington para viver isso também. Irmãos, o
Os que mais enviam são os que mais recebem. Eu queria falar isso ali no pôr do sol para minha congregação. Mas sabe de uma coisa? Nós somos igreja juntos, amém? E eu me alegro com aquilo que o Espírito está dizendo aqui. Através dessa congregação, outras igrejas vão ser despertadas. E o DF vai experimentar de um derramado do Espírito Santo. Porque vocês não estão buscando ter nomes conhecidos. Vocês não estão buscando por placas. Vocês não estão buscando por enriquecimento. Deus vai honrar essa casa. Essa casa apostólica e profética que Ele levantou aqui na Samambaia. Essa casa de envio. Esse centro de envio que o Senhor levantou aqui. Exaramanaye cantaranaramanaya. Diga-se Hineine. 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 Hineine é a palavra que Isaías no capítulo 6 responde ao Senhor quando fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Hineine é a palavra que Abraão responde ao Senhor quando o Senhor chama ele para fora da tenda e ele fala Hineine. Hineine é uma palavra que nós nos dirigimos a alguém que nós temos aliança e compromisso por tudo aquilo que a pessoa representa a nós. É a palavra que o filho judeu responde ao seu pai quando ele chama. Ele fala Ave Hineine. Ele fala: Pai, eis-me aqui, porque tenho aliança e compromisso contigo. Você que é filho e filha de Deus, que tem aliança e compromisso com o Senhor, diga Hineine. 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 Senhor, nós oramos por aqueles que vieram à frente e por aqueles que estão assentados ou em pé nas cadeiras. Nós oramos, Senhor, porque cremos naquilo que o Senhor vai realizar nesses dias, através de corações sedentos para viver o chamado, para viver o propósito. Senhor, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com natural. Toca com cura nesse momento. Traz cura física, Senhor. Traz cura espiritual. Traz cura emocional nesse momento. Deus, derrama do teu refrigério sobre aqueles que estão sentindo cansados, sobre aqueles, Pai, que estão se sentindo sem forças. Renova agora nesse momento. Uma ferida de fogo por ti, fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, é suplicar. Eu quero pedir os pastores, pastoras, os intercessores que estejam orando pelos irmãos, impondo as mãos e orando. Fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha.